a economia, você tem dois ministérios, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Um dialoga com as grandes propriedades, dialoga com o agro de modo geral, né, esse agronegócio. O outro tem um diálogo com a dinâmica da agricultura familiar, o MDA, Desenvolvimento Agrário e a agricultura familiar, esse destaque, essa centralidade desse ator social é importante. Então, um projeto integrado ao Ministério do Desenvolvimento Social e traz a Conab para estar dentro da gente, né, retirando do mapa. Quando você tira a Conab do mapa, você tira várias questões estruturais do abastecimento, que é o abastecimento não está mais centrado no grande, mas assim no centrado no pequeno, no circuito. Então, a gente tem uma questão aí que você está colocando, da dificuldade da distribuição desses alimentos estruturais. Você tem o SEASA, que traz um monte de coisa, mas esse SEASA não está descentralizado, né? A gente não tem pequenas áreas de abastecimentos nos bairros que possam os agricultores colocarem lá seus produtos à exposição à venda. É muito mais fácil no quesito logístico superprocessados, né, do que você achar produtos frescos nos mercados. Os produtos orgânicos acabam tendo um valor muito maior pela sua diferença do convencional, né? Uma agricultura mais alternativa e ecológica, ela tem um valor agregado maior porque o predominante convencional. E também pela lógica da concentração de terra. A gente tem que aumentar a produtividade das terras para a agricultura familiar. Então, você tem que aumentar a inserção, essa força de trabalhadores assalariados, eles deixarem de ser trabalhadores assalariados para se tornarem inseridos na terra como agricultores familiares. Então, isso vem uma dinâmica da necessidade da reforma agrária. Mas não pode ser uma dinâmica de reforma agrária só de acordo com a pressão social. Ocupou, a terra está possível. A gente tem que ter todo um debate numa estratégia de segurança alimentar, uma estratégia agrícola, né, de uma política agrícola consistente, voltada para dar o próprio título daquilo, a soberania alimentar. A gente não ter uma dependência externa de produtos. Não pode acontecer como aconteceu no governo passado, de que deu uma alta dos preços, vendeu tudo e a gente ficou sem arroz. Não tinha estoque. Pô, a gente tem que comprar arroz da Venezuela. O governo Lula já fez uma compra, a gente teve essa alta dos preços dos alimentos, agora já estão baixando de novo, uma série de ações, mas que estavam muito imbricadas no setor varejista, então na parte do atravessador, muito entre aspas, com todos os cuidados aqui, para que essa circulação, porque a gente tem uma concentração em determinados mercados, o atravessamento também é um problema, a forma de quem faz essa intermediação logística. Então, por isso que a gente tem que produzir focos de descentralização, ou seja, mercados com caráter popular, ou mercados mais próximos, que os agricultores possam chegar, levar. E a gente está discutindo grandes centros urbanos, tipo Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio de Janeiro já teve um momento de ser a cesta básica mais cara do país, né? Num estudo mais recente, uma tese de doutorado, mostrou que o Rio de Janeiro tem uma dependência de 80% do que se consome externo. Então, a gente tem uma crise alimentar aqui. E é um estado que tem uma capacidade de compra de 45 bilhões de reais. Eu brinco com os secretários, com a elite fluminense, quando eu falo sobre isso, eu falo assim, porra, vocês estão perdendo um negoção. Porque está indo dinheiro para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, para Minas, para o Espírito Santo, ou quando a gente chega em campos, determinadas regiões de campos, está tudo vindo do sul do Espírito Santo, no noroeste fluminense, vindo da zona da Mata Mineira. Então você começa a ver assim, porra, que isso, cara? Não pode. Como é que você rediscute isso? Não é só botar o cara na terra também. Você tem que ter programas de assistência técnica e extensão rural, né, continuamente. Então, eu uso o exemplo do estado do Rio de Janeiro. Né, Vitor? Mas a soberania, para manter soberano, tem que ter financiamento. Então, como é que você garante o direito? Financiamento público, né? Exato, público direto. De fortalecimento da assistência técnica pública e gratuita, né, de extensão, de investimento em inovação e de inovações sociais, de uma transição agroecológica consistente. Essa é uma reestruturação que o MDA teve. Hoje você tem um departamento, a diretora Vivian Sartório, de transição agroecológica e inovação, para que você possa rediscutir esses espaços de forma inserção de mercado, mas inserção social de uma forma inclusiva, né?
Então, a gente não pode, o cara não tem que ficar só na roçadeira, mas também você tem que pensar diante de um cenário de crise climática. Eu não gosto de chamar de emergência climática, eu chamo de crise, porque a crise é um momento de partida e de retrocesso. E a crise climática no Brasil começou em abril do ano passado com as chuvas do Rio Grande do Sul. Sim. Que foi o exemplo da nossa negligência histórica. Sim. Também outras questões. Mariana é um grande exemplo. Eu estive em janeiro, eu gosto muito de viajar, né? Assim, fazer umas viagens bem alternativas. Eu fui pegar o trem da Vale, fui ver como é que é. Nós matamos. Quando eu digo nós, a sociedade brasileira é cúmplice no assassinato do Rio Doce. Aquela beleza toda, a bacia do Rio Doce, todos os potenciais. Quando a gente fala dos rios, a gente fala do potencial de vida, né? E a concepção ecossistêmica, que a agricultura familiar está inserida. Ela é inserida no sentido de, hoje não é só você preservar as matas, mas é você também torná-las produtivas em termos alimentares, que aí é outra questão de como é que a gente combate isso. A gente pode reflorestar? Tem que reflorestar, mas a gente pode reflorestar com frutíferas, que isso facilita o acesso, uma geração de emprego e renda, a gente produz um extrativismo significativo quando a gente vai discutir o extrativismo hoje na dimensão urbana dele. Né? O Rio de Janeiro, pensando no município do Rio de Janeiro, eu estou tentando evitar chamar de cidade, porque a gente só fala da cidade, a gente fala da hegemonia sobre o campo. E quando fala de município, a gente fala de território, de uma delimitação física que tem o rural. Né? Tem o urbano, mas tem o rural, mas também tem o campo, tem a cidade, são unidades físicas deles. Mas, assim, a gente pensar em alternativas que possam diminuir esse circuito. Você quer ver um exemplo grande? A agricultura urbana. Muito tempo a agricultura urbana foi vista como uma coisa muito mais alternativa. Tudo. Hoje ela é uma saída consistente de combate à fome, de preservação ambiental, de preservação hídrica, de desenvolvimento territorial. Então, a gente tem uma política pública que pode ser fundamentada, a política pública de investimento na agricultura urbana. Né? E essa agricultura urbana pensar uma outra cidade. Aí sim, discutir uma outra cidade, ou os espaços de socialização, os espaços de construção. Então, eu penso muito hoje, quando a gente discute a questão desse foco da desigualdade, a gente pensar tanto o campo quanto a cidade podem estar produzindo elementos alternativos para a diminuição das distâncias entre o produtor e o consumidor. A gente não consegue ser pleno, mas a gente pode ser soberano. Né? Soberano tem uma distinção da plenitude, mas soberano que a gente pode andar de cabeça erguida, que os nossos produtos cheguem, que a gente tenha garantia de que vão ter alimentação dos seus produtos básicos para a população de modo geral.